Quais são as atualizações do PVBI e do LVBI 11 para esse mês de outubro? Será que ainda vale a pena investir nesses fundos imobiliários de tijolo? PVBI, hoje, na minha opinião, é um dos melhores fundos de laje corporativo que a gente tem no mercado. Possui os melhores imóveis com as melhores localizações e vem se tornando cada vez mais o preferido dos investidores de fundos imobiliários. Já o LVBI também pode ser considerado um dos melhores fundos de logística que a gente tem no mercado hoje. E ele aluga galpões logísticos para diversas empresas como a Amazon, Ambev, entre outras. Hoje a gente vai analisar esses dois fundos imobiliários para entender um pouco mais e ver de fato quais são as atualizações para saber se vale a pena investir. Então, pessoal, vamos deixar de enrolação, vamos começar primeiro com o PVBI. Tá custando hoje cerca de R$ 103,91. Já chegou a custar bem mais aí nas últimas semanas, porém teve uma quedinha, então caiu de 108 para 103, desvalorizou bastante. Tá com um dividend yield de cerca de 7%, uma valorização ainda nos últimos 12 meses de cerca de 12%. Como eu falei, nos últimos dias o fundo caiu aí cerca de 4%, então vem sofrendo um pouco. Então talvez sim seja uma boa oportunidade de pegar o fundinho um pouco mais descontado. Então, o valor justo dele é 101, então tá um pouco acima, cerca de 3%. O patrimônio dele é cerca de 1,2 bilhões. Tem um bom valor em caixa, 120 mil cotistas, é um fundo já muito grande. A liquidez dele também é muito boa. E o rendimento vem pagando aí nessa média de 70 centavos. A gente vê que do ano passado para cá o fundo já aumentou bem os rendimentos. E aí, pessoal, chegando aqui na parte do relatório, gosto bastante dos relatórios da VBI, tem informações muito importantes. Quero destacar a questão da taxa de administração, que é cerca de 1%, não é uma taxa tão alta. E aqui a gente vai para alguns comentários. Questão do rendimento do fundo, como eu comentei com vocês. Gestão comercial, a BitService não renovou o contrato, então teve uma desocupação de uma área de mais de 1.500 metros quadrados. E hoje a vacância física do fundo está aí em cerca de 7,7%. E aí o fundo está aguardando possíveis interessados para poder estar alugando e tudo mais. Em relação a obras, o ativo Union está finalizando as obras, já está com 83% aí concluídas. Em relação à quarta emissão, já foi finalizada, teve um montante total aí captado de 88 milhões que foi utilizado para compra de um ativo. E aqui a aquisição, né, dos ativos do Pact. Então comprou um pouco mais de metros quadrados do Villa Corporate e também adquiriu um pouquinho uma parte aí do One. No total foi um valor de 101 milhões, onde 15 milhões foi entregado de fato em dinheiro e os 86 milhões foi pago no ar também através de subscrição de cotas. Então eles deram cotas e pagaram o fundo. Então o resumo da transação, são dois ativos muito interessantes, bem localizados. O The One vai agregar muito para esse fundo. A gente vê a foto dele aqui, ó, como ele é bem bonito e tá muito bem localizado. Vou mostrar para vocês depois. Na questão da rentabilidade aqui, a gente vê que o fundo vem perdendo um pouquinho pro IFIX e pro CDI. De fato, os fundos de laje corporativa estão sofrendo bastante. O número de cotistas dele vem crescendo muito. A gente vê que nos últimos meses mais de 20 mil cotistas entraram aí para dentro do fundo. E aqui a gente vê a carteira. Então o Vila Olímpia tá aqui. O The One ainda não tá. No próximo relatório já deve estar aqui presente. Mas hoje o fundo aí vai estar no total aí com 5 ativos na carteira. E existe um projeto de aquisição de mais um imóvel que em breve eles vão estar anunciando. Aqui a carteira de ativos, como eu falei, os imóveis todos localizados ali em São Paulo, com localizações excelentes. São imóveis que possivelmente vão ficar vagos. Se ficarem vagos, como é o caso lá do Villa Corporate, rapidamente ele já vai ser alugado. Então não tem muita dor de cabeça. Todos os imóveis AAA, que é a melhor qualidade de imóvel que a gente tem. Aqui a carteira de ativo dele, tá no foco na saúde. O maior locatário, né, inquilino, é a Prevent Senior, que é uma empresa de saúde. O indexador é o IPCA. Para esse mês a gente quase não tem reajuste de contrato, só cerca de 3%, então tá muito baixinho. Revisional ano que vem, vale a pena a gente ficar de olho, cerca de 74% aí de revisional. Então aqui falando um pouquinho do Union, tá com 83% concluído. Eles estão esperando aí que no final do ano já vai ser tudo finalizado, então excelente. DRE do fundo, para esse mês, eles receberam a terceira parcela referente à venda de um ativo, o ativo JK. Então isso acabou impactando muito o resultado do fundo. O fundo teve um resultado aí de 20 milhões de operacional, então colocou aí praticamente aí 12 milhões só de reserva. Então distribuiu um 8,1 e aí o fundo tá com cerca de R$1,20 de reserva acumulada, excelente. Então vai conseguir manter uma boa distribuição para os próximos meses. E aí, galera, em relação ao detalhamento de ativo, quero mostrar para vocês The One, né, que é um imóvel que foi construído lá em 2012, é uma BL total de 13 mil metros quadrados. Vê a qualidade do imóvel, a gente sabe que é um imóvel muito diferenciado, aluguel aqui não vai ser barato e é uma boa localização, né, tá presente lá no Itaim Bibi, lá em São Paulo, bairro muito famoso. Então foi uma excelente compra do fundo. E aí agora a gente chega no LVBI, tá custando hoje cerca de R$118, dividend yield de 7,65 e praticamente no 0 a 0 nos últimos 12 meses. Quando a gente olha do gráfico dos últimos 5 anos, o fundo tá trabalhando aí próximo das suas máximas aí, desde lá de 2021. Então o fundo ganhou um hype muito grande com os cortes da Selic e tudo mais. O patrimonial dele 115
2015, então tá um pouquinho acima, mas nada demais. É um patrimônio de mais de 1,3 bilhões, é um fundo muito grande, boa base de cotistas, boa liquidez diária e o rendimento, né, vem pagando esses 79 centavos aí desde lá de junho praticamente, vem distribuindo muito bem esse fundo e a expectativa é que ele aumente mais, né, para os próximos meses. E aí, pessoal, eu quero destacar com vocês um fato relevante que saiu desse fundo, que foi em relação à inadimplência da Sequoia. A Sequoia Logística não realizou o pagamento aí do aluguel referente ao mês de agosto, e aí o fundo foi impactado negativamente cerca de 4 centavos aí por cota. Então a Sequoia não realizou esse pagamento, ela já vem dando problema em outros fundos imobiliários e por agora o fundo vai tomar as medidas cabíveis, mas a gente tem que esperar, né? Mas assim, um probleminha de inadimplência, a gente vê que até os fundos de tijolo não estão totalmente protegidos aí da relação da inadimplência, até os fundos de tijolo sofrem com isso. E aí no relatório a taxa de administração é bem parecida com o PVBI, rendimentos para esse mês foi distribuído cerca de 79 centavos por cota, não teve nenhuma movimentação na carteira, o portfólio do fundo está 100% alocado, então a gente não tem nenhuma vacância. Em relação àquele ativo Cajamar que eles estão adquirindo, ainda está naquela parte de lavratura da escritura, de compra e venda, então é uma parte mais demorada, o fundo está aguardando. E aí a quarta emissão de cota já está rolando, para o período de subscrição o fundo já conseguiu aí captar cerca de 35 milhões e ainda falta 419 milhões, vamos ver quanto que esse fundo vai aguentar. O próximo relatório já teve notícias em relação a essa emissão, vamos ver quanto que ele vai captar, dependendo da quantidade aí, o fundo consegue quitar alguma inadimplência ou algo do tipo. Inadimplência não, o fundo consegue quitar alguma alavancagem e já vai ajudar demais. E aí no dia 11/9 o fundo também convocou uma assembleia geral, já tá realizando algumas votações e uma dessas votações foram em relação à compra aí de alguns imóveis do fundo imobiliário do SBCI, né? Na verdade foram de cotas desse fundo imobiliário. O imóvel do fundo tá avaliado em 279 milhões, é um fundo que tem apenas um imóvel, nós estamos esperando aqui comprar mais ou menos. Então essa assembleia foi de fato para saber se os cotistas queriam que o fundo entrasse, comprasse as cotas desse fundo imobiliário ou não. A votação ainda tá rolando, então a gente não tem resultado. E também tem algumas outras aprovações de alguns artigos que não são muito importantes pra gente. Aqui o imóvel, né, o BTS do SBC, é um imóvel muito bem localizado, tem apenas um locatário que é a Scania, uma empresa gigantesca, principalmente no Brasil, ligada a caminhões, onde o ramo de caminhões aqui é muito forte. É um contrato atípico. A gente vê a localização do imóvel muito bem, tá perto de várias rodovias. É um imóvel muito grande, mais de 65 mil metros quadrados, um pé direito de 12 metros, então muito alto. E aqui a gente vê o detalhamento, né, do imóvel. Olha para vocês verem como que é alto lá dentro. Imóvel excelente, uma localização muito boa. Eu acho que de fato vale a pena sim a gestão entrar para dentro desse fundo. E aqui eles ensinam a votar, tudo mais. A rentabilidade, o LVBI ganha com tranquilidade do IFIX e do CDI. O número de cotistas também vem subindo. E aqui a carteira, contendo praticamente aí 10 imóveis com 34 locatários diferentes. Então a alocação por região, raio de 30 em São Paulo é muito grande. Extrema também está muito presente no portfólio, muito boa localização. Os imóveis, a maioria classe A. Então assim, é um fundo de logística que tem uma qualidade muito boa. O locatório, a maioria é e-commerce e logística, e como eu falei para vocês, os principais são a Ambev e a Amazon. Então, empresas muito grandes, dificilmente vão dar algum BO. Os contratos, a maioria são típicos, focados principalmente no IGPM, que tem a maior volatilidade. E para o mês de setembro aí, quase não tem reajuste, então baixo reajuste. Esse ano também pouco revisional, ano que vem não vai ter muito também. Vencimento também é pouco. A vacância hoje está em 0%. Então é difícil a gente ver um fundo que está com uma vacância de zero. Aqui a gente chega na DRE dele, a gente vê que o fundo teve uma receita de 12 milhões, tirou a despesa, sobrou 9,1 e também teve que utilizar um pouco de reserva para conseguir entregar essa distribuição. No total o fundo está com 29 centavos, então um valorzinho tranquilo que dá uma margem muito boa pro cotista. E aqui eu tava falando para vocês em relação à alavancagem do fundo. Tem duas alavancagens, uma no valor de 150 milhões e a outra no valor de 21 milhões. Caso o fundo consiga realizar uma boa emissão e quitar essas pendências, praticamente aí os 17 centavos que eles perdem todo mês de juros seria eliminado e entrava pro caixa do fundo, então seria uma boa opção. E aqui o detalhamento dos ativos, depois entrem aqui e vejam cada um. São imóveis muito bons, muito bem localizados, o fundo é muito top. Bom pessoal, no geral é isso, o PVBI vem finalizando a questão da emissão, de compra de vendas e tudo mais dos ativos. Mais pra frente a gente deve ter mais atualizações. Deu uma quedinha agora, então o pessoal vai aproveitar bastante para comprar esse fundo, que eu hoje considero um dos melhores que a gente tem aí de escritório. E o LVBI, que deu esse problema com a Sequoia em relação à inadimplência, mas acho que nada que vai preocupar de fato o fundo. Tive que o resultado de impacto é um pouco baixo, então de forma geral ainda é um fundo muito bom para estar investindo. Então pessoal, comenta aqui o que vocês acharam, essa foi a minha opinião, mas deixa aí embaixo o que vocês acham desses fundos pra gente conversar. E no geral é isso, tamo junto, até a próxima, falou!